Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, por este momento que Ele nos concede estarmos aqui para ouvirmos da Sua palavra, palavra boa e eficaz que nos conduz ao caminho da salvação. Nela temos que buscar todos os dias para que possamos andar armados nas armaduras de Deus, com as armaduras de Deus. Glória seja dada, pois, a esse Deus. Que a graça e a paz desse Deus seja com você, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe uma mensagem no seu coração, uma parábola que Jesus deixou para os nossos dias. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus por essa palavra. Uma boa palavra aos nossos ouvidos. Palavra que hoje não é muito falada, infelizmente não é muito falada. E tá uma grande multidão sem o conhecimento da palavra de Deus. Está uma grande multidão sem a misericórdia de Deus, por não conhecer da palavra de Deus. Jesus aqui, ele contou por parábolas. Certo lugar aqui nos evangelhos, os discípulos não entendiam as parábolas que Jesus contava. Eles chegavam em casa e falavam: Mestre, explica-nos a parábola, o que ela quer dizer, o que ela significa. Porque Jesus passou a pregar o evangelho, Jesus passou a dizer o que ele queria, o que ele precisava através de parábolas, para que os fariseus, os saduceus ali da época não o perseguissem, porque ainda não era chegada a hora, então era necessário que ele falasse por parábolas, porque se ele falasse abertamente, certamente eles o prenderiam antes do tempo, eles se levantariam contra ele. Então ele passou a ensinar as coisas por parábolas. E muitas das parábolas que Jesus disse, que Jesus contou ali para os discípulos, contou para a multidão muitas vezes, elas foram explicadas através dos discípulos não entenderem, perguntarem para Jesus, ele explicou o que significava. E essa aqui, por exemplo, ela não tem explicação, não temos explicação dela do que quer dizer isso. Então, eu creio que quando ela não tinha explicação, não foi deixada explicação para nós, é porque eles entenderam o que Jesus queria dizer. Porque Jesus dizia para eles: como que vocês também não entenderam? Vocês também não entenderam o que eu disse? Jesus achou que eles tivessem entendido o que ele queria dizer através da parábola. E dessa não há explicação, mas era uma parábola tão clara que eu creio que eles não precisaram de explicação. Aqui, Jesus quis dizer do destino das almas para os discípulos. E ele disse sobre um homem rico que vestia-se muito bem e vivia todos os dias muito bem, esplendidamente, tranquilo.
E já existia o Lázaro, que jazia enfermo às portas daquele, e desejava, a ponto de desejar comer das migalhas que caía da mesa daquele rico. E chegou o dia do fim. A morte levou os dois. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu, foi sepultado. Então a gente já vê uma diferença, que a sepultura está aberta para aquele que foi sem Jesus, e aquele que teve Jesus alcançou aquele lugar de paz. Do outro lado da vida, ele foi levado pelos anjos. Não que Lázaro não tenha sido enterrado. Com certeza Lázaro foi enterrado, alguém o enterrou. Porque por ele ser um mendigo, ele não seria jogado em qualquer lugar, deixado ali para a mercê no tempo. Com certeza ele também foi enterrado, mas aqui a parábola de Jesus contou, o Lázaro foi sepultado. É porque aquele que morre, ele desce à sepultura. Aquele que morre, a morte dessa vida e a vida futura, ele é sepultado. E agora aquele que morre em Cristo, a alma é elevada pelos anjos. Então é uma palavra que ninguém crê nela, uma palavra que não é falada, mas o rico se encontrou em grande tormento, em um lugar de grande tormento, em um lugar que ardia, em um lugar de chamas. A palavra de Deus vai dizer, muitos lugares, Apocalipse, das chamas, do fogo eterno, do fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre. Jesus falou tanto na condenação das almas que partiriam daqui sem ele. E a fim de que as almas não vão para esse lugar, porque esse lugar existe depois dessa vida. Então Jesus tem um plano eterno com suas almas, aqueles que morrerem em Cristo Jesus, aqueles que morrerem sem Jesus, infelizmente, não valorizaram a Jesus, não valorizaram o seu sangue, não se arrependeram de seus pecados. Então uma geração tão triste quando a gente vê, parte uma pessoa, aí a gente só vê, Deus deu um bom lugar, Deus deu um bom lugar. A pessoa morreu em bebedice, a pessoa morreu em adultério, a pessoa morreu em prostituição, a pessoa viveu como bem quis, no pecado, nos prazeres do mundo, na vida larga, como rico. Aqui o homem rico vai simbolizar para nós a pessoa que vive regaladamente, tranquilo, numa vida de prazeres aqui na terra, uma vida de larga conduta, sem a presença de Deus e achando que tá bom. Não, temos que aproveitar a vida. Não conhecem essa mensagem, qual é o destino das almas? Aqui essa mensagem nos deixa o destino das almas. Jesus aqui estava pregando o destino das almas, mas ele não podia falar abertamente para onde cada um iria, porque senão ele era apedrejado antes da hora, antes de chegar a sua hora. Então, tudo que Jesus quis dizer, Jesus não contou uma historinha nas parábolas. Vocês podem olhar todas as parábolas que Jesus escreveu, ele não contou uma historinha. Ele quis dizer aquilo que ele precisava de falar, através das parábolas. E essa aqui é uma parábola dita por Jesus. Olha que Jesus citou aqui, ó, Abraão, Moisés, os profetas. Você acha que Jesus aqui estava falando de só uma parábola, contando uma história? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Tá todo mundo, tá uma grande multidão sem a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, e suas almas estão descendo à sepultura, como rico desceu, viveu regaladamente. Lázaro aqui vai simbolizar aquele que separa para Cristo,
Jesus disse, o caminho é apertado, o caminho é estreito, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho, mas conduz à perdição. Porfiai, porque apertado é o caminho e a porta é estreita. Então aquele que faz profissão de servir a Deus é estreito, é renúncia do mundo, é renúncia da vida de prazer, renúncia da vida que quer levar, renuncia a si mesmo, nega a si mesmo para estar com Cristo. Lázaro representa esse, sofreu, passou dificuldade, renunciou ao mundo, renunciou prazeres, renunciou vida boa aqui na terra. Aquele que faz renúncia de servir a Deus, você acha que ele não renuncia à carne, não? Que ele não renuncia a ambientes, que ele não renuncia a prazeres, que ele não renuncia a ambientes, que ele renuncia aquilo que o mundo dá, que ele não significa Lázaro, cheio de chagas, sofrendo, doído, renunciando, sofrendo. Mas quando parte daqui é levado pelos anjos para o seio de Abraão, seio significa lugar de conforto, lugar de paz, lugar de tranquilidade, esperando o juízo. A palavra fala que o juízo virá e tomou-se o livro da vida e os livros, aquele que estava assinado sobre o trono, desses Apocalipse, e foram abertos o livro da vida e os livros, e cada um foi julgado segundo os livros. E quando Jesus abriu o livro da vida, seu nome vai estar escrito lá, renúncia. Aqui o rico falou, pai Abraão tem 5 irmãos, manda Lázaro ir lá. Não, tem Moisés e os profetas. Irmãos, quem dirá que hoje não acontece do mesmo jeito? Todos que chegam lá, Deus permite que olhe pai Abraão, olhe aqueles que morreram em Jesus, santificaram suas vidas, separaram do mundo, deixaram os prazeres do mundo, as bebedices, a prostituição, o adultério, as invejas, as maldades, as covardias, todo o mal, toda treva, toda injustiça praticada, todos os maus pensamentos, toda impureza, não deixaram. E vê, pai Abraão, manda lá, um desses lá, falar com minha família. Quem dirá se não acontece assim, irmãos, como Jesus disse? Todos aqueles que vão. Não, lá tem fulano, lá tem o pastor que prega, lá tem aquela irmã que fala de Jesus. Ouçam-nos. Não, pai Abraão, se algum dos moços for ter com eles, vão se arrepender, porque eles não vão crer, assim como eu não criei que eu estou aqui. Porém, ele ouvirá, se não ouvem Moisés e os profetas, se não ouve aquela irmã lá que está pregando, se não ouve aquele pastor que está falando, se não ouve aquela igreja que está do lado da casa dele falando, anunciando, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscitou. Então, irmãos, é uma parábola para a gente meditar nela e colocarmos a nossa vida em prática na presença de Deus, porque quando a gente vê alguém que parte sem Jesus e todo mundo fica, que Deus deu um bom lugar, que Deus deu um bom lugar, que Deus deu um bom lugar e foi uma pessoa que viveu tão errante fora da presença de Deus, só na bebedice, só na vida de prostituição, de adultério, maldade, injustiça, infidelidade, de todos os lados, que Deus deu um bom lugar, aquela pessoa era muito boa. A gente vê os comentários, ai, aquela pessoa era muito alegre, aquela pessoa era muito feliz, ai, aquela pessoa trazia tanta alegria, irmãos, mas quando a gente vê os frutos do Espírito, e todo mundo, que Deus deu um bom lugar, a palavra de Deus está aí, está todo mundo errando por falta da palavra de Deus, está todo mundo errando por falta de ler, meditar, aprender a palavra de Deus, o destino das almas, para onde vão. Jesus não falou muito do céu, Jesus falou,
imensamente da terra. Do que acontece nessa terra e para onde vão as almas depois daqui. Jesus falou imensamente, muito, muito da condenação, a fim de que nossas almas não vão para lá, porque é para toda a eternidade. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eis aí a palavra de Deus que está falando conosco. Que assim o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra fique para meditação. Vamos buscar a palavra de Deus, irmãos, para que a gente não vá para a condenação. O tempo se chama hoje, enquanto estamos vivos. A palavra de Deus fala que as nossas obras nos seguirão. O juízo trará as nossas obras. E diante da palavra de Deus, do livro da vida, que os nomes que estarão com Cristo ali se encontrarão. E dos livros que serão abertos, que é essa palavra que está nas nossas mãos. É a palavra de Deus que soa aos nossos ouvidos através daquilo que está escrito nela. Vamos sair do engano, vamos sair da perdição, vamos sair daquilo que não agrada a Deus, santificar as nossas vidas, a fim de que a gente não vá para esses lugares, para este lugar de tormento, porque será para toda a eternidade. Chama, atormentado na chama. A eternidade vai ser um fogo que nunca apaga. Então, e só a condenação da mente. Nós temos uma alma que não morre. Do jeito que a gente pensa aqui, a gente vive aqui, isso aqui é a nossa alma. Ela desprende do corpo. Deus me deu uma experiência com essa situação de morte, para que eu pudesse entender essa palavra. Hoje eu vejo que Ele me deu tanto para que haja conserto, tanto para que pudesse gerar um testemunho. Então não é brincadeira. Uma hora eu posso contar esse testemunho. Não é brincadeira. Jesus está aí, chamando as nossas almas para serem salvas. Jesus veio para nos salvar. Jesus diz, sem santificação ninguém me verá. Então é triste quando a gente vê o inferno se fartando. Mas o inferno, ele não sacia. Não, o inferno, ele não se sacia. Ele está sempre com a boca aberta. E aqueles que descem à sepultura vão direto para lá. Que assim o Senhor Jesus te abençoe. É uma palavra dura, difícil de ouvir. Como Jesus disse, os discípulos disseram que dura esse discurso, Senhor. Então é uma palavra difícil. A gente queria todo mundo ficar aqui com nossos parentes, viver em paz, mas infelizmente o tempo chega para todos. Somente na volta de Jesus que aqueles que estiverem vivos, que não provarão essa morte, porque terão esses, né? E a palavra de Deus fala que aqueles que estiverem vivos no dia da volta dele, então esses não provarão a morte, mas no mais, todos provarão a morte. Então não sabemos quando Jesus voltará, quando Jesus chega para nós. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, como aquele homem que encheu o seu celeiro e ficou bem tranquilo e falou, agora eu vou me descansar, vou ficar bem tranquilo, porque eu estou farto, cheio das bênçãos, não vou me preocupar por um bom tempo. Aí, quando foi à noite, o anjo chegou para ele, e aí, o que você tem? Você tem... O que você tem para... O que você tem? Ele não tinha nada, ele tinha tudo e não tinha nada. Então, nós precisamos fazer para o Espírito. Aí ele falou, louco, você não tem nada preparado, essa noite pediram sua alma. Então, nós precisamos estar firmados em Jesus, buscar do Espírito, para que nós possamos receber do Espírito de Deus. E assim o Senhor Jesus te abençoe. Ore ao Senhor, medita na palavra de Deus e vamos cada dia romper em fé.
obedecendo a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz nos nossos corações.